Certo, pessoal. Vamos ver agora como os vírus se multiplicam. Continuando aí o assunto na página 27, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os vírus, eles não conseguem se reproduzir, se multiplicar, crescer, produzir proteínas, sem habitar dentro de uma célula. Quando ele está fora de uma célula hospedeira, ele não consegue fazer nada. Ele está inerte, ele está inativo, ele não serve para nada, ele só está lá, ele só é uma partícula que está lá. Agora, para ele se reproduzir ou fazer qualquer função, ele precisa entrar dentro de uma célula hospedeira. E lá dentro dessa célula, ele vai roubar toda aquela máquina, todas aquelas organelas que a célula tem para trabalhar para ele. Tá certo? Ele é um invasor mesmo. Por isso que os vírus, eles são comparados com aqueles defeitos que acontecem no nosso computador, no nosso celular. Ele é chamado de vírus também, né? Por quê? Porque quando entra no nosso computador, no nosso notebook, no nosso celular, acaba invadindo e destrói tudo, nossos arquivos. É isso que o vírus faz no nosso organismo. Tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, na imagem do teu livro, na página 28. Tá aí, ó. Nós temos aqui a imagem das 5 etapas para a reprodução do vírus. Gente, cada vírus, ele se multiplica de uma forma. No livro de vocês, veio a multiplicação do vírus que infecta as bactérias, que é o bacteriófago. Olha aqui ele, ó, ele tem cabeça, cauda, tá? E as espículas. Ele sempre tem a cabeça, cauda e espícula. Ele até que ele é bonitinho. Olha como é que ele é. Ele é bem fofinho, bem bonitinho. Deixa eu focar aqui melhor. Olha aí, ó, cabeça, cauda, certo? Então, aqui, a primeira coisa que vai acontecer para a multiplicação é a adesão. O vírion adere à célula hospedeira. A adesão, gente, é quando o vírus ele coloca aquelas espículas na membrana celular para fazer a ligação. Ou seja, ele vai perguntar, e aí, eu posso entrar na tua célula? Você me reconhece? Reconhece as minhas espículas? E a célula membranosa, a membrana plasmática da célula, vai responder se sim ou se não. Se ela liberar, né? Se for compatível o receptor da célula com a espícula do vírus, então vai acontecer a adesão. Na segunda parte, vem a parte da penetração. A penetração, o vírus perfura a célula hospedeira e injeta seu DNA. Então, tá aqui, ó. Ele fura a célula e vai injetando o seu DNA para dentro dela, tá? Penetração. A terceira parte é chamada de biossíntese. Esse bio significa vida e síntese significa produção. Então, é produzir vida. É o momento em que o vírus ele vai utilizar do DNA da célula, do RNA da célula, dos ribossomos, de todas as organelas que a célula tem, para que ele consiga produzir seus vírus, tá? Então, é o momento da produção de todas as partes dos vírus. Então, o DNA viral determina a produção dos componentes virais. Depois dessa etapa, vem a maturação. Novos vírus são montados nas células hospedeiras. Então, ele começa a ser montado. Essa parte aqui também é chamada de montagem. A fase da montagem, ó. Coloca a cabeça, cauda, cabeça, cauda, cabeça, cauda. As espículas vão se encaixando e vai montando vírus por vírus. E a última etapa é a etapa da liberação. A célula hospedeira, ela rompe-se e os novos vírus são liberados. E aí eles vão invadir outras células hospedeiras que estão ao redor. Tá? A célula ela morre e os vírus vão invadir outras células. Falando em multiplicação, os vírus eles são formados
por 2 ciclos. Existem 2 ciclos de reprodução dos vírus. Isso que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Olha, existem 2 ciclos que os vírus utilizam para se reproduzir. Tem um ciclo que ele é chamado de lítico e tem o ciclo que é chamado de lisogênico. O lítico, gente, olha aqui, ó. O lítico é quando eu tenho uma célula, o vírus invade essa célula, penetra o seu ácido nucleico dentro dela, e aí ele vai formar vários outros vírus, vai montar esses vírus, e a célula hospedeira ela vai morrer, ela vai romper e liberar os vírus no meio. Esse aí é o lítico. Geralmente a infecção por esse ciclo são infecções mais rápidas, a gente percebe logo os sintomas, como no caso de uma gripe. Geralmente o ciclo é esse aí, é o lítico. Agora, o ciclo lisogênico, ele não vai matar a célula, não. O vírus, ele vai invadir a célula, tá? Porém, ele vai incorporar o seu DNA, que é esse aqui de vermelho, ó, ao DNA da célula. Aqui é o DNA da célula, esse aqui é o DNA dele, ou o RNA, e vai incorporar o seu ácido nucleico na célula. A célula, ela vai ficar com o DNA do vírus, vai se multiplicar em outras células, mas esse vírus não vai romper a célula, ele só vai se incorporar ao DNA da célula. Estão entendendo, gente? Ele não vai matar outros vírus, ele não vai produzir outros vírus. Ele só vai se incorporar ao DNA da célula. E quando essa célula ela for se multiplicar, ela vai se multiplicar com um pedacinho do DNA do vírus, toda vez que ela for se multiplicar. Geralmente, esse ciclo lisogênico, ele vai formar tumores, que pode gerar um câncer ou não, tá? Outro exemplo desse ciclo, o ciclo lisogênico, ele são viroses que os sintomas demoram muito para a gente perceber. A gente não percebe logo, tá? Então, requer um bom tempo para que o organismo sinta alguma coisa. Um exemplo da doença que é causada por esse ciclo é a doença da AIDS, né? Que todo mundo conhece, certo? Então, tá aí os 2 ciclos. O ciclo lítico, que forma os vírus e mata a célula, e o ciclo lisogênico, ele não mata a célula, porém ele fica perpetuando o seu DNA enquanto essa célula estiver se multiplicando, podendo produzir tumores no organismo da pessoa.